que já estavam também. Os acontecimentos dos últimos dias, eles vão acontecer nessa sequência. Quando eu falo sequência, é que eles vão ser progressivos, não vão estar fora de ordem. É exatamente como foi escrito. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e assim por diante. Inicia-se com o princípio das dores, que é o período em que nós já estamos vivendo, ok? Então, começa a tribulação de 7 anos, quando houver um acordo de paz, que muito provavelmente está fazendo menção ao acordo de paz entre Israel e as nações do Oriente Médio, que o foco, né, da Escritura está ali. Então, quando houver uma paz, um homem que vai se levantar para trazer paz para Israel e as nações do Oriente Médio, que hoje vocês bem sabem, todas elas ao redor são nações islâmicas, né, nações muçulmanas, que querem destruir Israel, na verdade, querem tomar Israel. Esse homem ele vai trazer paz para Israel e para essas nações. Então, a tribulação, os 7 anos, iniciam quando acontecer o acordo de paz. Que a gente já estudou isso na segunda aula, se eu não me engano, né? Isso, segunda aula. Então, ela vai começar nesse período que é também chamado como as crescentes dores de parto. Princípio das dores, crescentes dores de parto, quando inicia-se a tribulação. E agora a gente está começando a ver o que acontece na grande tribulação. Primeiro nós vimos as perspectivas, como abominação da desolação, Miguel expulsando Satanás e os seus anjos. A gente viu sobre as 2 testemunhas mártires e os 144 mil selados na aula passada. Quem estava aqui vai lembrar disso. Os santos sendo protegidos da ira de Deus. O aumento da perseguição e do martírio também vai acontecer. A preparação das nações para a batalha do Armagedon inicia-se na grande tribulação, quando eles vão se reunir lá no vale de Megido, né? Armagedon, o nome. E também vai findar as forças de Israel. E nesse mesmo período, quando iniciar a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio da tribulação, acontece a abertura de selos e trombetas, que é o que nós estamos estudando agora, ok? Primeiro estudamos perspectivas e agora nós estamos vendo os fatos do livro da Revelação, que é a abertura de 7 selos e o tocar das 7 trombetas. Quando que acontece o primeiro selo? Início da grande tribulação. Nós bem vimos aqui que é quando o anticristo se manifesta, o cavalo branco ali, né? Então, inicia-se a grande tribulação quando o anticristo ser visto por todos, que é o momento em que vai acontecer a abominação da desolação, quando ele for para Jerusalém, se assentar, colocar uma estátua lá, se autodeclarar Deus. Abertura do primeiro selo, início da grande tribulação. Soar da 7ª trombeta, final da grande tribulação. Então, entre primeiro selo e 7ª trombeta, 3 anos e meio de desenrolar de acontecimentos. Ficou claro? Ali está bem. Depois eu vou mandar para vocês essa imagem como eu prometi na aula passada. Até a semana que vem vocês vão ter essa imagem aí, ok? Então nós estamos agora na grande tribulação, na metade da grande tribulação, porque nós já vimos os 7 selos, agora nós vamos ver a última série de juízos de Deus na grande tribulação, que são 7 trombetas. Lembrando que temos mais uma série de juízos que acontece após a grande tribulação, que são 7 taças, ou 7 flagelos. Alguma dúvida? Tudo certo? Andiamo. Vamos lá então. Pronto. Vamos para as 7 trombetas. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Revelação, capítulo 8, versículo 6, que é esse momento do silêncio que vai acontecer nos céus, tá? Abriu o sétimo selo, vai acontecer agora o início das 7 trombetas, a sequência de trombetas. Até então, o anticristo estava avançando com força e poder na terra, persuadindo e dominando as nações e assentado em Jerusalém. Agora o Senhor começa a enfraquecer a potência governamental dele através dos juízos, preparando o período da tomada de poder de Yeshua, que se inicia a partir da 7ª trombeta. Nas trombetas
Deus age através da criação com intervenções de forma sobrenatural para limitar os recursos do anticristo e seu império, como veremos a seguir. O que vai acontecer na sétima trombeta? Juízos exclusivos vindo sobre o anticristo, seu império e seus adoradores. Os 4 primeiros selos, nós vimos o que o anticristo vai fazer com a Babilônia e os adoradores da Babilônia, entrando em juízo contra a Babilônia, até vendo o anticristo como um instrumento de Deus para julgar a Babilônia naquela ocasião. A partir do 5º selo, o anticristo já começa a ser afetado com o juízo de Deus, e agora nas 7 trombetas, ele vai ser muito afetado, e isso vai culminar na volta de Jesus, e depois, posteriormente, a destruição do anticristo, que nós vamos ver mais para frente como isso vai acontecer, que será o derramar das 7 flagelos ou 7 taças da ira. Oi. Chega mais, Cadu. Cuidado aí. As trombetas também têm esse intervalo estimado de 3 meses? 90 dias? Então, tanto selos como trombetas, eles vão acontecer no período de 1260 dias. É só uma estimativa que eu coloquei aqui. Se pegar 1260 dividido por 14, 7 selos e 7 trombetas, seriam 90 dias. 42 meses, dariam 3 anos e meio, seria isso? Isso, os 3 anos e meio, 14 juízos de Deus por selos e trombetas. Ok? Posteriormente, quando Jesus voltar, vai iniciar um outro período que nós vamos ver, que são os 30 dias, que está escrito no livro de Daniel, em que eu particularmente acredito que serão 30 dias do derramar das 7 taças da ira sobre o anticristo e o seu império, para então findar com o anticristo, lançando eles no lago de fogo e Satanás sendo preso no abismo, tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, que é a comitiva da segunda vinda. O que Jesus vai fazer quando retornar a esse mundo? E é muito legal, é bem legal a gente poder ver essa parte, porque nós estaremos com Jesus glorificados. Então vai ser vai ser o ápice da destruição do anticristo, nós como igreja glorificados, seguindo Jesus, os exércitos celestiais, como está escrito no livro da Revelação 19, né? Vai ser top. Pode pegar aí. Um botãozinho. Nós, durante a tribulação, a grande tribulação, não teremos trabalho normal, a gente provavelmente vai estar sendo muito perseguido, porque o anticristo vai estar dominando o mundo, né? Uhum. E a gente não vai ter trabalho normal, não vai ter comida normal, porque a gente vai ser sustentado de uma maneira sobrenatural, né? Então, a nossa vida completamente vai ser diferente, vai mudar durante os 3 anos e meio, né? Eu acredito que sim. Pela questão de como as coisas vão acontecer, acredito que não vai mais ter como um cristão verdadeiro ficar naquele negócio assim, meio 007 na sociedade, sabe? Ou é ou não é. Até porque vai ser um grande período em que vai acontecer apostasia também, esfriamento de fé e esfriamento do amor. E isso mediante a pressão dos últimos dias. Então vai ficar evidente quem é um santo, quem é um seguidor de Jesus e quem não é. Não vai ter espaço nesse período de tempo para quem não deixa muito claro qual é a sua fé. Até porque você só vai poder comprar no sistema que a gente está acostumado se você for marcado pelo anticristo. Então vem a nossa provisão celestial, o cuidado de Deus para conosco. Não sei quanto vocês, mas hoje quantos já provam disso? No nosso dia a dia a gente prova de milagres de Deus. Até mesmo no meio dos nossos negócios. Sabe aquele negócio que você fecha, que você pensa assim, cara, pela minha força, sem chance. Aí Deus faz, sei lá, tocar o teu telefone e acontecer, fechar um negócio assim que você pensa, Deus colocou a mão dele. Sim, isso é provisão de Deus. Porque a gente sempre pensa de provisão de Deus, né, naquele negócio assim, larguei tudo na minha vida e tudo mais. A questão é que no período da grande tribulação, para o serviço que a gente tem que desenvolver como igreja, talvez a gente precise focar somente nisso. A gente vai ter muita demanda de evangelização global. É o momento em que a grande comissão vai participar de uma grande colheita de almas. Então, quem realmente segue Jesus vai compor essa grande comissão e vai cumprir aquilo que é escrito lá em Mateus 24. Então, será pregado o evangelho por todas as nações, então virá o fim. Então, talvez sim, nossas funções de trabalho e tudo mais, eu acredito que isso vai ser alterado e muito nos últimos dias, porque a nossa convivência com outras pessoas que adoram o anticristo não vão ser muito tranquilas, digamos assim, né?
vai ser muito claro, porque você vai estar no meio de pessoas que são marcadas visivelmente. Lembra que eu citei na aula passada aquele exemplo do israelita com o nazista, como eles eram vistos? Visualmente tinha distinção entre eles. Você vai estar no meio de um monte de gente que é marcado pelo anticristo e você sem marca, como que eles vão olhar para você? Né? Então, sim, acredito que vai alterar bastante a questão da nossa vida na Terra, tanto social como em serviço, faculdades e tudo mais. Ok? É uma boa pergunta. Então, na trombeta, Deus age da criação com intervenções de forma sobrenatural para limitar os recursos do anticristo e seu império, como veremos a seguir. Primeira trombeta, o que vai acontecer? Destruição da provisão de alimentos. 1/3 das árvores e das ervas. Olha como é legal a gente começar agora a ver os juízos de Deus na perspectiva que Deus está indo contra o anticristo para enfraquecer o império do anticristo. Talvez, não sei quanto vocês, mas eu durante muito tempo ficava pensando, como que Deus está destruindo o alimento? Deus está destruindo a própria criação dele. Qual que é o intuito de Deus fazer isso? De matar peixes, de destruir árvores, destruir plantações. Por que Deus está fazendo isso se é a própria criação dele? A questão é, hoje, se mata peixe, não mata? E o peixe não serve de alimento? Então Deus vai fazer com que os peixes não sirvam mais de alimento para enfraquecer justamente o império daquele que vai estar dominando a terra naquele período. Então Deus usa da sua criação para afetar o poder do anticristo, que vai ter toda a economia na sua mão naquele tempo. Ele vai ser poderoso na terra porque ele vai estar governando as nações, ele vai ter o controle de alimento nas suas mãos, o controle da economia, o controle de transporte e assim por diante. Então Deus agora ele precisa enfraquecer o império do anticristo para que Jesus então retorne para destruir o anticristo de forma total. Dá uma boa diferença quando a gente começa a pensar que esse juízo de Deus nas trombetas é para enfraquecer o anticristo e seus adoradores. Então, primeiro ponto, 1/3 das árvores e das ervas serão destruídas. Revelação 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 parte da terra, a 1/3 parte das árvores e toda a erva verde. Então, bastante coisa vai ser afetada aqui na vida, ok? Segunda trombeta, pensando, né, Cadu, talvez um intervalo de 3 meses, um evento desse acontece, durante 3 meses, olha quanta coisa que vai ser afetada. E não só 3 meses, é dali para frente. Porque daqui 3 meses vem mais um juízo afetando o império do anticristo. E posteriormente outro juízo, ao ponto que ele vai estar extremamente enfraquecido. Ok? E ele sabendo que o tempo dele de julgamento está próximo. Ele já começou a entrar em juízo por intermédio de Deus, pelos juízos de Deus, sabendo que daqui a algum tempo, alguns meses, ele vai entrar em guerra contra Jesus e vai perder. E vai ser lançado no lago de fogo eternamente. Ok? Então a fúria deles, a fúria do anticristo e a fúria das nações que estiverem com o anticristo, vão ser inteiramente contra Deus. Assim, ou a gente se une e se volta totalmente contra Deus ao ponto de destruir Israel e o lugar onde Jesus vai governar, ou nós estamos perdidos. Ok? Faça a pergunta. Dá para comparar esse selo com o juízo que Deus mandou no Egito? Do Egito? Totalmente. De forma muito maior. E o espaço de tempo meio parecido? Assim, a questão do espaço, eu não lembro qual foi o espaço de tempo do Egito. Eu não, na verdade, nunca estudei sobre espaço de tempo como os juízes aconteceram naquela época. Você sabe? Não? Eu acredito que o espaço de tempo está linkado com a grande tribulação. O estilo como Deus entra em juízo com uma nação anti-Deus, sim, é bem parecido como ele fez no Egito, ao ponto de Faraó libertar o povo. E a dureza do coração dele foi tão grande que ele foi perseguir o povo. Então Deus enviou um juízo final que destruiu o Faraó e os seus exércitos, né? Que é justamente o que vai acontecer quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai exterminar com o império do anticristo. Mas Deus já começou uma série de juízos para que ele se arrependesse. Mas a palavra diz que Deus endureceu o coração deles a tal ponto em que eles não se arrependeram, para que então o povo fosse libertado e então Deus terminasse aquela série de juízos. É exatamente o que vai acontecer nos últimos dias.
Eu tinha um livro ali que falava sobre isso, não sei se alguns de vocês adquiriram, Páscoa. É o livro para você entender o juízo de Deus nos últimos dias. Apocalipse na perspectiva do Êxodo, do livro do Êxodo, estudando esses dois livros. Mais para frente, ano que vem, eu vou ter de novo esse livro aí. Tá bom? Segunda trombeta sendo tocada, destruição da provisão de alimentos. Olha só, primeiro, árvores e ervas, depois, provisão de alimento. 1/3 das águas do mar, 1/3 dos peixes, 1/3 dos navios, que provavelmente aqui sejam comerciais, tá? Digamos que não vai ter muito transatlântico naquele tempo, né? Muito turismo acontecendo, que a gente vai estar no meio de uma tremenda guerra. Navios comerciais, muito provavelmente, suprimento de alimentos. Revelação 8, do 8 ao 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 do mar, e morreu a 1/3 das criaturas viventes que haviam no mar, e foi destruída a 1/3 dos navios. É bem parecido com as águas se transformando em sangue no Egito, em que deve ter afetado também os peixes, provisão de alimentos e tudo mais. Ok? Isso. Navio, falando de exportação, eu acredito que é navios comerciais mesmo, alimentos e tudo mais, né? Não acredito que... Pode ser navio de transporte? Pode. Não em âmbito de turismo, como a gente está acostumado hoje, porque, assim, tem que olhar o cenário daqueles dias, né? No meio de tanto juízo acontecendo, ninguém vai querer tirar férias, né? Digamos assim, né? Muito menos para Jerusalém, sabe? Que aqueles turismo que a galera vai para Jerusalém vai acabar, certamente, naquele tempo, porque a pressão vai ser muito grande, tá? Nada contra, tá? Também fui para Jerusalém, foi muito bom. Mas só trazendo o cenário para vocês desses dias. É provável que esses navios que vão ser destruídos no mar, né, que estarão nesse momento da história ali, pode ser navios de provisão, sim. Transporte de alimentos e tudo mais. Sim, afeta a economia, certamente. Sim. Destruir esse tipo de navio, eu acredito, porque assim, você tem que interpretar esses navios sendo destruídos no contexto de peixes sendo exterminados, água do mar, árvores e ervas sendo destruídas também. Então, não pode tirar só o navio isolado, assim. Eu acredito que está ligado à questão de provisão de alimentos. Vai ser destruída a provisão de alimentos. Terceira trombeta, destruição da provisão de água. 1/3 dos rios e fontes envenenadas. Revelação 8, do 10 ao 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 dos rios, e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a 1/3 das águas tornou-se em absinto, ou seja, amargo, né? E muitos dos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas, ou, como diz ali, né, pessoas morrerão com o envenenamento dessas águas que serviam de suprimento. Então, as pessoas, obviamente, né, tomando esse tipo de água, vai estar envenenada, elas vão morrer também. Lembrando que já a água do mar já tinha se tornado em sangue também. A 1/3 da água do mar vai ser afetada anteriormente e vai trabalhar também contra a questão da provisão de peixes, né? Então, nessas 3 trombetas, a gente já vê como Deus está trabalhando contra o anticristo. A gente nunca pode excluir o domínio do anticristo nesse tempo. E agora Deus está enfraquecendo o império do anticristo. E isso é maravilhoso. Como Deus está trabalhando na progressão da condenação e da destruição do império do anticristo. Isso é muito bom. Eu, durante muito tempo, volto a dizer, sempre olhei essas coisas assim, como que vai sobreviver nesse tempo? Só que até o momento que a gente pensa, mas nós não somos sofredores do juízo de Deus. E agora nós vemos a igreja sendo protegida e suprida pelo Espírito Santo no meio de uma grande crise, como muitos de nós já provamos hoje. No meio de grande crise, como Deus cuida dos seus. Ok? Continuando então, 4ª trombeta. Vai ser afetado o fornecimento de luz diurno e noturno. 1/3 da luz solar, 1/3 da luz lunar e 1/3 da luz das estrelas. Revelação 8, 12. O 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, a 1/3 parte da lua,
e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia ficasse sem luz, e também da noite. Este juízo prejudicará inúmeros fatores da vida das pessoas, como aquecimento, iluminação, alimentação, navegação. A nona praga do Egito nos mostra como isso aconteceu. Ok? Fala. Diga aí. Só liga o botãozinho para mim. Todos esses relatos ali da trombeta fala em 1/3. Uhum. Qual o significado específico? Por que uma terça parte? Eu acho que, como são 7 eventos, é como se Deus ainda quisesse gerar nas pessoas uma espécie de arrependimento. Isso, tem que se cumprir o tempo das 7, porque ele já determinou. E também Deus não destrói tudo, tipo numa bola de fogo, assim, acaba com tudo, sabe? Deus está fazendo com que as pessoas... Eu até falei numa outra aula, Deus usa dos juízos menos agressivos. Por quê? É necessário ter esse tipo de juízo, totalmente. Mas ainda Deus coloca em partes para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E a gente vai ver em alguns textos que ainda elas se voltam contra Deus, blasfemam contra Deus e se unem contra Deus. Então a falta de arrependimento vai ser terrível nos últimos dias, né? Porque todos os acontecimentos ali falam exatamente 1/3, né? Sim. É como se ainda tivesse um pouco de suprimento. Deus está minando o império do anticristo ao longo desses últimos meses ali, né? Então 1/3 de rios, 1/3 de mar, e agora a luz solar, a luz da noite. Então vai trabalhar com a questão da iluminação, a luz solar com relação à vegetação, como é necessário a luz do sol para as colheitas, né? Para que haja colheita, para que haja a plantação de uma forma correta. Então vai afetar também na questão de suprimento, na questão de aquecimento, na questão de iluminação e assim por diante. Navegação, todas elas. Quando a gente começa a ver essa perspectiva de como as coisas estão acontecendo progressivamente nos juízos, a gente pensa, uau, como vai ser afetada a vida na Terra, né? Pô, a gente provou aqui na nossa região de uma simples enchente, como já foi um caos, acabou a energia elétrica, acabou o suprimento de água, acabou o transporte, o povo virou uns animais. Poxa, eu fiquei, né, numa casa que tinha, acho que umas 30 pessoas naquela época. A comida acabou assim em 3 dias. Tinha que fazer o quê, né? Tinha que sair pelas águas. Até fui lá na casa do meu pai, que estava lá no outro lado, 5 quilos de arroz nas costas, atravessando a ponte, porque o pessoal... E o que estava acontecendo? O povo invadindo, cara, à noite os caras andando de barco para ver quais as casas estavam abandonadas para entrar e roubar. Então, assim, perde-se padrão de civilização. As pessoas literalmente viram animais, né? Ali na rua principal, os caras matando o boi na rua, escarneando o boi na rua e levando carne para casa. Então, assim, vira uma loucura, tipo anarquia, né? Não tem mais leis. Imagina isso aqui acontecendo em toda a terra. 1/3 das águas do mundo, dos rios do mundo, da vegetação do mundo. Então as pessoas estarão desesperadas por alimentos. Ok? Então assim, até então... mas aí que está. Até então, se comprava e se vendia com a marca, mas tinha-se suprimento. E agora que Deus está indo contra o anticristo, contra os suprimentos do anticristo, o suprimento está mais escasso ainda. Antes era um controle de suprimento. Agora é escassez de suprimento. Ok? Antes o anticristo está controlando a economia. Agora Deus está indo contra o anticristo e está minando os poderes do anticristo. Quer falar? Só pega aqui o microfone, por favor. Os nossos irmãos ouvirem na internet aí. Então, os irmãos trouxeram, o irmão ali trouxe sobre o que aconteceu no Êxodo, né? No Egito. Uhum. E o irmão trouxe agora a parte que é 1/3. Uhum. A gente está vendo aqui. Então, isso em Êxodo, ele mostra que o que aconteceu no Egito, o povo de Israel teve uma proteção. Uhum. Isso vai acontecer porque aqui eu estou vendo aqui que as águas do rio vai ser envenenado, o mar vai ser envenenado. Uhum. Muitas pessoas morrerão. Uhum. Nós cristãos vamos estar protegidos com isso, selado? A questão que nós estaremos orando para que isso aconteça. Entendi.
Então, sabendo que, qual é o selo aqui das águas? A terceira trombeta, desculpa. Sabendo que a terceira trombeta é exatamente os rios sendo envenenados, na segunda trombeta nós já vamos começar com a oração para que Deus desenvolva a terceira trombeta. A nossa provisão provém de Deus, Mas provém do Senhor. todo esse cenário que vai ser desenrolado nessas 7 trombetas, nos selos, está ligado ao que aconteceu no Egito? Sim, no Egito eu costumo falar que foi um exemplo do que vai acontecer de forma global. No Egito aconteceu no Egito. Nos últimos dias é em toda a terra. Então assim, Deus entrou ali em juízo com a nação do Egito. Agora Deus vai entrar em juízo com o império do anticristo, que vai ter dominado as nações do mundo. Então vai ser um evento muito maior do que o Egito, tá bom? E a gente não pode excluir, eu acho que a chave que a gente tem com relação aos juízos é isso, nós estaremos cooperando com os juízos de Deus. Então não faz sentido eu orar e cooperar com Deus para que eu prove desse tipo de ira. Não. Então se criou aquela ideia de um arrebatamento acontecendo antes, que de forma alguma eu posso passar por isso. Os juízos de Deus não são sobre a igreja, 1 Tessalonicenses 5:9 fala sobre isso, e eu concordo. A questão é que nós não estaremos sofrendo, nós estaremos enviando os juízos, cooperando com Deus, né? Então, quando se toca a segunda trombeta, qual que é o próximo evento? Terceira trombeta. Já está escrito o que vai acontecer? Já. Então, nós cooperamos com os céus em intercessão. Intercessão é orar a Deus o que Ele já escreveu. Isso é intercessão. Cooperar com Deus é intercessão. Não é interceder pelo que eu acho que tem que ser intercedido, é o interceder pelo que Deus disse que eu tenho que interceder. Ok? A última parte ali da quarta trombeta, a setinha. As 4 primeiras trombetas têm o objetivo de punição e não impreterivelmente matar, por mais que haverão mortes, como a gente viu ali nos rios, né? Porém, as próximas trombetas, se não bastasse, né, irmãos? Não só atormentarão grandemente, como matarão muitas das pessoas que se aliaram ao anticristo durante a tribulação. Então, até agora, Deus está liberando juízos sobre o anticristo e o império do anticristo, seus adoradores, para que ainda assim outras pessoas possam se arrepender. Lembrem-se que nesse período, gente, haverão santos protegidos, adoradores da besta, mas também terão pessoas que não estão nem de um lado nem de outro, estão no meio da grande pressão, tipo numa guerra. Ok? Segunda Guerra Mundial, todo mundo foi para a guerra? Não, teve a nação que foi para a guerra, tem a nação de um lado e outras nações de outro. Houve guerra. E no meio disso tudo, todos sofreram com a guerra. Todos sofreram aí com falta de alimentos e tudo mais, né, com crise. Essas pessoas também terão a oportunidade de se arrependerem, ok? Esse é o cenário que vai acontecer nos últimos dias. Até então, Deus estava trabalhando para que gerasse um certo arrependimento nas pessoas. Agora, Deus vai entrar com juízos que matarão as pessoas. A quarta trombeta já mostra um pouquinho. As águas foram envenenadas e muitas pessoas beberam dessa água e morreram, né? Agora, os próximos juízos de Deus serão literalmente Deus matando pessoas. E, nesse caso, os adoradores da besta e o próprio anticristo sofrendo isso. Crise futura. Uhum. Na China estão vendendo isso. Já é meio natural isso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não tem aquela ideia já de... como é que é o nome daqueles... Subterrâneo, mas como é que é? Sótão, né? Tipo porão, né? Esses porões que são anti-guerra, que é contra abalo sísmico, contra bombas e tudo mais. Os caras estocam alimento. Já se tem essa preocupação, porque em estudos já mostra que a Terra como está indo, né, o colapso da Terra e tudo mais, não vai durar muito tempo para que isso aconteça. Imagina quando essas coisas acontecerem. Então, assim, agora, a gente que tem a verdade bíblica nas mãos, nós estamos no princípio das dores e as pessoas já estão meio apavoradas. Imagine quando as dores começarem a crescer e quando estiver na grande tribulação, as pessoas estarão desesperadas. E a Bíblia diz que o pai vai trair o filho vai trair o pai, os da sua própria casa vão ser os seus próprios inimigos.
Olha a loucura que vai acontecer nos últimos dias. É cada um por si e realmente, por causa de comida, vão matar um ao outro. E assim, já acontece ao redor do mundo. Não é nossa realidade aqui. A gente provou um pouquinho, né? De uma simples enchente, como já aconteceu tanta coisa. Agora imagina pessoas que vão estar passando por isso aqui. Ok? Então faz muito sentido, nós vemos metade da população mundial sendo extinta, tanto pelos juízos, como pela própria guerra contra a guerra civil, né, a luta de um contra o outro por causa da sobrevivência. Isso vai acontecer e nos últimos dias vai alcançar o seu ápice. A gente vai ver que um dos próximos juízos aqui é a destruição de mais pessoas na terra, né, que é a próxima sequência aqui de trombetas. Então vamos lá, quinta trombeta. É o primeiro ai. A Bíblia fala sobre os 3 ais, né? Então o primeiro é o seguinte: pessoas serão atormentadas por gafanhotos. E eu coloquei aqui o meu comentário. Acredito que são seres demoníacos. Vamos ver como que são esses gafanhotos. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como que tem a escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas o dano é sobre quem? Somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Ou seja, quem está com o selo de Deus, protegido do juízo. Todos os demais serão atormentados por isso. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Olha só como são esses gafanhotos, né? A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinha cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estavam o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Revelação capítulo 9, do 1 ao 11. Vamos lá. Não podemos, diante de tantos detalhes, dizer que essa passagem é simbólica ou preterista, ou seja, que já aconteceu em algum momento da história. Primeiro, que o acontecimento é sequencial e não pode ter ocorrido no passado se todos os demais apontam para o futuro. Segundo, que o versículo nos dá pormenores sobre esses gafanhotos e podemos chegar à conclusão que são seres demoníacos que sairão do abismo e não somente gafanhotos comuns. São semelhantes a cavalos preparados para a guerra, possuem coroas na cabeça, rostos como de humanos, cabelos como de mulher, dentes como de leão, couraças como de ferro, faziam barulho como de carruagens de guerra, cauda com ferrão para causar dano, e possui um rei, um líder que se chama Destruidor. A tradução de Apolion ou Abaddon é destruidor. Existem, agora eu trouxe um comentário aqui para vocês, né? Existem demônios aprisionados no abismo, conforme escreveu Pedro e Judas, que foram anjos que deixaram sua autoridade recebida e estado natural e aguardam um dia do julgamento. Não se pode afirmar, mas estes podem ser os gafanhotos que serão libertos como instrumentos de juízo sobre a humanidade. Interessante vermos esses gafanhotos com coroas na cabeça e lermos os textos de Judas, no versículo 6, fazendo menção aos anjos caídos em prisão. Olha como o que diz o texto. Aos anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a quem pertenciam,
Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Ok? Até aqui, beleza? Então aqui mostra como serão esses gafanhotos, que para mim são seres demoníacos. E a Bíblia diz que vai ser aberto um lugar chamado abismo e esses gafanhotos virão para fora, ok? E ainda assim ele tem um líder, né? Um anjo líder, né? Que se chama destruidor. E as características a gente bem sabe que não é como a característica de um gafanhoto, como veio no tempo do Egito. No Egito foi gafanhotos sobre a erva, sobre as plantações. Aqui diz que não é para fazer dano a nenhuma verdura, nenhuma árvore, nenhuma erva, mas somente aqueles que não têm o selo de Deus, ou seja, pessoas. Eles vão afligir pessoas durante 5 meses com o poder da sua cauda, né, da sua ferroada, como diz ali. E vai ser semelhante a uma picada de escorpião. Imagina, 5 meses as pessoas sofrendo com esse tipo de dor, né? O último parágrafo. Quanto à estrela que cai ou desce do céu, que é a estrela que desce do céu e que vai abrir o abismo, ok? Não podemos dizer e afirmar que seja um demônio, um anjo caído, mas possivelmente um anjo santo. Por quê? É bom recordar que em Apocalipse 20, versículo 1, também ocorre o episódio de um anjo recebendo a chave do abismo. Quem que é o dono da chave? Yeshua é que possui a chave. E descendo até ele para trancar Satanás. O que vejo aqui é um anjo não condenado. Ok? Em Apocalipse 20, quando Satanás vai ser aprisionado, diz que um anjo vai ter a chave do abismo nas mãos. E ele vai abrir o abismo e condenar Satanás, sentenciar Satanás durante 1000 anos. Satanás não vai ser lançado no lago de fogo como o anticristo e o falso profeta. Ele vai ser aprisionado no abismo. Então ele vai ficar 1000 anos no abismo, com a sentença, com a sua prisão, e posteriormente, no final do milênio, ele vai ser solto novamente. Então diz que um anjo vai lá prender Satanás, ou seja, um anjo santo, não um anjo caído, não um demônio. Então é bem provável que esse anjo, essa estrela que desce e abre o abismo, não seja um anjo caído, um demônio, mas sim um anjo santo de Deus abrindo e destravando esse juízo da quinta trombeta, que são os gafanhotos. Algum questionamento? Tranquilo? Tranquilo assim, né? Não para quem vai estar vivendo isso, né? Rapaz, vai ser como nunca antes, né? A Bíblia fala que a tribulação vai ser como nunca antes aconteceu, né? Já tem acontecido e também não acontecerá outra igual como essa. Vai ser a última e vai ser bem intensa, né? A sexta trombeta, que é o segundo ai, a morte de 1/3 da população mundial, acontecendo na sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Esses 4 anjos estão aguardando o dia exato para matar 1/3 da população mundial. Deus é soberano. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, ou seja, 200 milhões. Pois ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças e com elas causavam danos. Eu fico pensando João visualizando tudo isso, né? Tentando expressar isso na caneta ali, né, pra gente, né? Rapaz. E ele visualizou o cenário dos últimos dias, assim como Daniel viu um pouco também, né? Ele visualizava aquilo, foi aberta uma tela para ele e ele começou a...
Muito detalhe. Exato. Quanto tempo ele teve esse encontro com Deus também, né? Continuando. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, o que acontece? Não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Os caras são realmente anti-Deus. Diante de todos esses juízos, ainda não se arrependeram. Primeiramente, podemos ver o número elevado de morte dos perversos neste juízo. Se partirmos do ponto que na grande tribulação haverá 8 bilhões de pessoas na Terra, hoje tem mais ou menos 7, né? Vamos pensar um pouquinho mais aí, 8 bilhões de pessoas no início da grande tribulação. Acabou o princípio das dores, acordo de paz, nós vamos ter 8 bilhões de pessoas na Terra. Beleza. Vimos que no quarto selo, 1/4 da população será morta. Cerca de 2 bilhões. Sobrando aproximadamente 6 bilhões de pessoas depois disso. Temos então a morte de 1/3 da população na sexta trombeta, cerca de mais 2 bilhões de pessoas. Ou seja, em 3 anos e meio, morrerão a metade da população mundial, 4 bilhões de pessoas. O que seria um pouco mais de 3 milhões de pessoas por dia, se contássemos as mortes ao longo desse período. 4 bilhões dividido por 1.260 dias, 3,17 milhões de pessoas. Em 2 semanas, quase se superaria o número de mortos em toda a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 50 milhões de pessoas. Como nunca haverá outra igual. Realmente será assim. Please. A gente está quase terminando, tá? Se vocês esperarem aí, a gente vai terminar a 7ª trombeta e semana que vem a gente continua. Você entende que crentes morrerão também? Dentre esse número aí que você acabou de citar, nesse período, na ira de Deus. 2, 4 milhões, né? Milhões de pessoas, 50%, cerca de 50% da população. 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões. Então, crentes. Com relação a juízos de Deus, de forma alguma. Juízos de Deus não serão liberados sobre a igreja. A contagem dos crentes mortos é por meio da perseguição do anticristo, que não está contida aqui por conta da tribulação. Tribulação. Que é promovida Aquelas pelo almas anticristo. debaixo do trono, clamando por justiça, Deus diz, calma, que ainda vai somar a vocês o número dos cristãos que vão morrer também por causa Mas disso. nesse tempo o Senhor vai preservar o seu povo. Da ira. Preservar da ira. Da ira. Essa é a questão. No tempo da ira. Preservar é contra o juízo de Deus. Meu irmão, se você pudesse escolher entre juízo de Deus e perseguição do anticristo, sem uma terceira escolha, o que você queria? Juízo de Deus, condenação eterna. Perseguição do anticristo, glória eterna. O nosso cálculo é básico e fácil. Sim. A questão é que a gente não consegue ver cristianismo ainda igual a perseguição religiosa. Porque a gente não vive isso ainda. Não é temei não aquele que mata o corpo, isso, mas aquele exatamente. Exatamente isso. Muito bom. Então, 4 bilhões de pessoas, juízo de Deus para com os adoradores do anticristo e o anticristo. Ok? Continuando aqui para a gente poder finalizar isso aqui. Tem uma paginazinha só. Vamos lá. Nessa trombeta, vemos figuras de guerras diferentes do que estamos acostumados a ver. É semelhante ao juízo anterior em relação à figura desses seres, que também possuem características peculiares, né? Cabeça de leão, da boca sai fogo e assim por diante. Os versículos finais revelam a falta de arrependimento dos sobreviventes e ainda mostra o cenário de como estará o mundo daqueles dias. O que vai ter? Né? Assassinato, feitiçaria, imoralidade sexual e roubos. Eles não vão se arrepender disso mesmo diante do juízo da sexta trombeta. Ok? E por fim, nós entramos na trombeta mais esperada, e como eu quero ver isso acontecer, o soar da 7ª trombeta, e tudo o que acontece na 7ª trombeta. 7ª trombeta, o terceiro ai, é legal,
porque a sétima trombeta fala sobre o juízo de Deus, mas fala também sobre a glória do seu povo. Então, no meio do juízo de Deus, nós seremos colocados em glória também. E para os perversos é considerado como o terceiro ai, que é a tomada de poder, a abertura do santuário, abalos no céu e na terra e a liberação das 7 taças da ira. Revelação, capítulo 11, o 15 e o 19. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Olha só a tomada de poder. Os céus declarando: agora acabou o reino do anticristo, o império do anticristo, agora o nosso Deus vai dominar todas as coisas. E começa-se a cantar isso nos céus, irmãos. Caramba! E ele reinará pelos séculos dos séculos. E abriu-se no céu o santuário de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Haverão relâmpagos, vozes ou estrondos, trovões, terremotos e tempestades de granizo nesse juízo. Essa trombeta finaliza a grande tribulação e desencadeia uma série de acontecimentos positivos para nós, os santos, e negativos para o anticristo e seus seguidores. É um momento muito esperado em toda a história que marcará uma virada poderosa no domínio terreno, sendo que Yeshua tomará o governo das nações, destruindo e substituindo as lideranças malignas pelos seus santos glorificados. Aqui inicia-se a comitiva ou a procissão da segunda vinda, que veremos mais à frente detalhadamente com seus acontecimentos, até que Yeshua se assente no trono. O período da grande tribulação será um tempo em que o pecado chegará ao seu ápice na terra. As pessoas terão oportunidade de arrependimento, mas os fiéis seguidores do anticristo estarão endurecidos e agindo perversamente. É possível que seja um momento na história onde mais veremos pessoas endemoniadas. Elas amarão o pecado e odiarão Yeshua e seus seguidores. Daniel 12. Mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Revelação 9, 21. E não se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e dos seus roubos. Lucas 21, 16 e 17. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. E Yeshua nos ensinou que até a consumação do século estariam juntos no mesmo ambiente os justos e os injustos, até o tempo da colheita e a separação de cada um para o julgamento. Esse texto é muito bom para falar sobre isso, né? Os santos não serão separados antes da hora. O Senhor nos ensina que, ao invés disso, primeiramente, ficarão claras as obras dos perversos para haver distinção entre joio e o trigo. E vamos ler a parábola do joio e do trigo para a gente poder finalizar. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Haverá uma distinção clara entre ambos nesses últimos dias. A ceifa é o fim do mundo, ou seja, consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Amém? Alguma dúvida aqui? Não? Esse texto deixa muito claro essa questão de arrebatamento pré-tribulacionista e tudo mais. Mas para que não reste nenhuma dúvida a respeito de arrebatamento pré-tribulacionista, eu quero deixar para vocês alguns textos para vocês anotarem agora, para a gente poder finalizar. Vamos lá. Não está na apostila, mas eu senti deixar aqui para vocês, para não restar nenhuma dúvida a respeito da questão do pré-tribulacionismo, que não é bíblico. Já expliquei para vocês um pouquinho da origem, mas eu quero trazer textos das Escrituras para que vocês interpretem por si só. Quando que Jesus vai voltar? Mateus 24, 29. Abram rapidamente comigo para a gente ler juntos. Vamos lá. Rapidinho.
3 textos a gente vai abrir. 3, eu acho, ou 4, não sei. Mateus 24, 29. Quando que Jesus volta? Vamos ler. Mateus capítulo 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, ou seja, logo depois dos 7 anos que a gente acabou de estudar, o sol escurecerá, um dos eventos dos próprios juízos falam sobre isso, e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Isso aqui não está dentro do juízo que a gente acabou de ver? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens dos céus. Cabe aqui uma vinda secreta de Jesus? Diz que eles verão, as nações vão lamentar e verão ele vindo com toda a sua glória. Ok? Versículo... Qual versículo aqui? 31. Ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, aos quais reunirão seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Quando que isso acontece? Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Qual que é o sinal? Som de trombetas e os anjos recolhendo os seus santos. A gente acabou de ver um pouquinho sobre trombetas, ok? Jesus não está dando os detalhes que João recebeu décadas depois, mas ele está falando sobre sons de trombeta. Continuando, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Anotem aí e abram rapidamente comigo. 1 Tessalonicenses 4, 16. Vamos fazer assim, abra uma pessoa. Quem abre Apocalipse 4, 16? 4, 16. Você abre? Ok. Uma outra, Apocalipse 11, 15. Quem abre? Nicole. Apocalipse 8, 2. Quem abre? Ali. 1 Coríntios 15, 51. Alguém? Ali atrás, o irmão vai abrir. 15, a partir do 51. Então vamos fazer a leitura de 1 Tessalonicenses 4, 16. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos justificados, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual que é a tua Bíblia? Ok. Então, 1 Tessalonicenses 4 está dizendo, onde na Bíblia mais fala sobre trombetas? A gente vai ver nos próximos textos. Mas está dizendo o quê? Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Está fazendo menção a qual trombeta aqui, gente? A trombeta de Deus. A trombeta daquele momento da vinda de Jesus. 7ª trombeta, que a gente vai ver um pouquinho nesses próximos textos. Nós estamos vendo Paulo ensinando a Tessalonicenses algo que ele não tinha uma clareza total ainda dos eventos que João teve depois no livro da Revelação. O livro da Revelação já diz tudo. Foi revelado a João detalhes de como as coisas aconteceriam. Paulo já tinha uma perspectiva sobre isso, como Daniel também tinha uma perspectiva sobre isso, mas não os detalhes sobre isso, ok? E diz que com um grande brado, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Quando que acontece o arrebatamento? No ressoar da trombeta de Deus, antes da ressurreição dos mortos. Volto a dizer que é possível ver mortos ressuscitando, aliás, é possível acontecer a ressurreição dos mortos sem ninguém ver? Imagina lá, as sepulturas estourando, os mortos subindo com seu corpo glorificado aos céus. Obviamente, não é algo secreto, é algo visível. O texto anterior de Mateus 24 diz que todos vão ver e vão lamentar e vão ver o Filho do Homem vindo em glória, ok? Vamos ver então na Bíblia, onde mais fala sobre trombetas. Ou seja, a última trombeta é a 7ª trombeta. A 7ª trombeta
é o fim da grande tribulação, que é o que Jesus ensinou em Mateus 24. Apocalipse 11, 15. Sétima trombeta, vinda de Jesus, ressurreição dos mortos, arrebatamento dos santos. Está vendo a construção dos textos aqui? Beleza. 1 Tessalonicenses 4,16, que nós lemos, diz o seguinte: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Foi o que o irmão acabou de ler ali. Apocalipse 8, 2. Novamente, 7 anjos diante de Deus. Qual que é a volta de Jesus? Onde que ela culmina? Na última trombeta sendo tocada. Próximo texto, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Ao som da última trombeta. Que trombeta é essa, irmãos? Amém. Continua. Nós quem? Os que estivermos em vida, ou seja, arrebatamento dos santos. Novamente dizendo, eu vos digo o mistério, nem todos iremos morrer, ou falecer, ou dormir, como diz aí, né, que está falando sobre o corpo, mas todos seremos transformados, glorificação do corpo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão imperecíveis ou incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Qual trombeta que ele está dizendo? Jesus volta na última trombeta, ou a sétima trombeta, ou a trombeta de Deus, depois da grande tribulação, Mateus capítulo 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua perder sua claridade e tal, o sinal do Filho do Homem, de ponta a ponta, reunindo seus santos nos ares, a reunião dos santos nos ares, depois da grande tribulação, ao ressoar da sétima trombeta. Amém? Se anotaram um texto aí, você já tem tudo aí anotadinho para depois explicar para a galera. Do corpo, isso. Não. O arrebatamento, não. Esse é um texto que se usa para arrebatamento secreto. O piscar de olhos como se fosse o arrebatamento. Paulo não está falando sobre arrebatamento, está falando sobre o que acontece com o corpo. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitam, o corpo morto ressuscita, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados nos céus com o nosso corpo glorificado. Abrir e fechar de olhos é igual ao que acontece com o corpo, e não o que acontece com o arrebatamento, que vai ser visível a todo o olho. Amém? Vamos orar juntos? Glória a Deus. Semana que vem, não percam de forma alguma, é a conclusão, eu acredito que a gente vai conseguir terminar tudo, e nós vamos ver o que Jesus vai fazer quando retornar ao som da sétima trombeta. Então nós vamos ver a caminhada de Jesus pela terra para destruir todo o império do anticristo. Até então nós vimos o império do anticristo sendo enfraquecido, mas agora Jesus vem para concluir isso. Ele vai destruir o anticristo e os seus adoradores, lançá-los na condenação, prender Satanás, para então começar o seu reinado de 1000 anos, que é o reinado dos séculos, como as escrituras dizem. Amém? Então não percam, vai ser muito bom. Durante esse período também vai acontecer aquilo que é chamado derramar das 7 taças, ou dos 7 flagelos. Sétima trombeta anuncia a vinda de Jesus, nossa glorificação, e então nós, glorificados com Jesus, iremos com Ele durante esses 30 dias derramar as taças da ira sobre a terra. Amém? Deus, obrigado por essa noite, que o Senhor possa levar cada um de nós em paz, em segurança para as nossas casas. Obrigado pelos irmãos que têm sido fiéis nos estudos, com seus corações desejosos para se preparar para esse tempo. Minha oração, Senhor, é para que realmente o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para nós adequarmos nossas casas, nossas vidas, nossas famílias,
em preparação para esses últimos dias. Obrigado porque o Senhor nos dá a certeza que seremos grandes nesses dias contigo, seremos grandes no seu reino se permanecermos fiéis na sua palavra que é tão poderosa, tão eficaz para nos transformar, nos encorajar e nos consolar nesses dias difíceis. Obrigado, Deus, porque somos chamados à igreja, a noiva do Cordeiro, e não existe recompensa maior do que essa, estarmos contigo reinando pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Quem quiser fazer encomenda do livro, a minha esposa estará ali atrás. Também, se você quiser adquirir algum livro, mais 10 minutinhos ali. Semana que vem